Do livro Vinha de Luz, capítulo 139 de 180, é a santificação, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. É a santificação. Santifica-os na verdade. Jesus, anotado por João. Não podemos esquecer que, em se dirigindo ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o Mestre não pediu regalias e facilidades para os continuadores. Não recomendou ao Senhor Supremo situasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os ilhasse em privilégios particularistas. Ao invés disso, suplicou ao Pai para que os santificasse na condição humana. É compreensível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Na Terra, quase sempre, o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Não nos referimos a recompensas banais de periferia. Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que os não deixaria órfãos. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes, contudo, não lhes faltaria a sublime inspiração. Seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. Receberiam golpes e decepções, mas não lhes seriam negados a esperança e o reconforto. Suportariam a incompreensão humana. Todavia, os desígnios superiores agiriam em favor deles. Sofreriam flagelações no mundo. No entanto, suas dores abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. Muita vez participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres, para serem dos primeiros na cooperação com o divino trabalhador. Seriam detidos nos cárceres, mas disporiam da presença dos anjos sob cânticos de glorificação. Carregariam cicatrizes por sinais celestes. Tolerariam sarcasmos em honroso serviço à verdade.
perseguidos e torturados, representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Servos sofredores e humilhados no campo carnal marchariam assinalados por luz imperecível. Escalariam calvários de dor, suportando cruzes, encontrando, porém, a ressurreição coroados de glória. Efetivamente, pois, os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da Terra. Todavia, para eles, repete o Mestre em todos os tempos as sublimes palavras: sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo É a Santificação. Com esse título que Emmanuel colocou na lição, ele utiliza esta passagem evangélica que foi dita por Jesus, dizendo: santifica-os na verdade. E Emmanuel vai nos explicar o que é que Jesus quis dizer com esta frase. Inicialmente, vejamos o que vem a ser santificação. Santificação é uma proteção, uma ação de benzer ou abençoar. Então foi isto que Jesus pediu para os seus discípulos. Emmanuel inicia dizendo que não podemos esquecer que, em se dirigindo ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. Desta feita, ele está dizendo que, naqueles momentos mais difíceis, Jesus, vendo que seus discípulos ficariam sozinhos, ele rogou a Deus que os santificasse. Nesta outra parte, ele diz: é significativo observar que o Mestre não pediu regalias e facilidades para os continuadores. Ele diz que o Mestre não pediu regalias, ou seja, vantagens para eles, facilidades para eles. Não foi isso que ele pediu. E não recomendou ao Senhor Supremo situasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os ilhasse em privilégios particularistas. Emmanuel também está dizendo que ele não recomendou, não pediu a Deus que colocasse os amigos, os seus discípulos, em palácios encantados, e nem com a questão de ficar cercados por privilégios. Continua dizendo que, ao invés disso, ou seja, do que foi dito, suplicou ao Pai para que os santificasse na condição humana. Então, foi isso que Jesus pediu ao Pai, que santificasse os seus discípulos. É compreensível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos.
Emmanuel diz que é compreensível que os discípulos sinceros, sejam aqueles daquela época, sejam nós, que também somos discípulos sinceros, que recebam da providência, ou seja, que recebam de Deus maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Ele está dizendo que é compreensível que nós possamos receber um maior quinhão. O quinhão é uma maior parcela de elementos purificadores. Por quê? Porque nós estamos, e os discípulos da época também, iam fazer em nome de Jesus. Ia fazer ali o bem e, portanto, precisava de um maior quinhão, uma maior parcela desses elementos purificadores, desta ajuda de Deus para que pudesse fazer o trabalho que é o que Ele nos deixou para fazer, para com todos os nossos irmãos. Nesta outra parte, ele diz que na Terra, quase sempre, o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Emmanuel está afirmando que aqui na Terra, quase sempre, o dever e a responsabilidade parecem que são esmagados. Mas, no entanto, o Evangelho ele é bastante claro quanto a essa questão das conquistas eternas. O que ele quer dizer é que não é fácil, aqui na Terra, nós fazermos isto. E ele diz que não nos referimos a recompensas banais de periferia. Ele realmente não está se referindo a coisas banais, que seriam coisas materiais. Ele continua dizendo: destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Então, ele está se referindo a exatamente isto na nossa lição que ele está nos explicando. Ele diz: destacamos. Então, qual que é a recompensa? Qual é o quinhão que ele está se referindo? Destacamos o engrandecimento espiritual. Então, para que a gente possa crescer espiritualmente. Iluminação divina, ou seja, tenhamos ali o amparo de Deus, dos bons espíritos. E é essa questão de nós procurarmos a perfeição, que é redentora. E ele diz que é inacessíveis ainda ao entendimento comum. Desta forma, não são para todos. Exatamente por quê? Porque é inacessível, porque a pessoa ainda não veio a compreender e a querer fazer esta questão de ser um discípulo de Jesus. E diz a palavra inacessível, né? Sabemos que é sem acesso, que não tem condição de ter o acesso. Por isso, essas pessoas que ainda não têm a compreensão necessária. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que os não deixaria órfãos. Vejam que ele está dizendo: o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores. E é exatamente que na nossa vida vai ter sacrifícios e sofrimentos para nós que somos seguidores, acentuando, porém, que os não deixaria órfãos.
A palavra acentuando significa salientando, ressaltando, destacando. Ou seja, colocou ênfase que não deixaria órfãos, isto é, estariam sempre ali amparados por Deus. Continua, seriam convocados a interrogatórios humilhantes. Contudo, não lhes faltaria a sublime inspiração. É exatamente isto. Os discípulos de Jesus, sejam daquela época, sejam de hoje, nós somos muitas vezes interrogados, nós somos humilhados. Contudo, não vai nos faltar a sublime inspiração, que é aquele momento que nós vamos ter para não combater aquele interrogatório, que nós não possamos revidar aquele interrogatório, que nós possamos receber essa inspiração. Nesta outra parte, ele diz: seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. A palavra atribulado significa preocupado, e a angústia significa atormentado. Então ele está dizendo que nós poderemos ser de tal forma naquela situação de estar preocupados, mas não angustiados, que seriam atormentados. O máximo nós podemos estar preocupados, só isso. E ele diz ainda perseguidos, mas nunca desamparados. A perseguição nós sabemos que ocorre. E desamparados é nós não estarmos com o amparo de Deus, que nós estaremos sempre. Diz ainda que receberiam golpes e decepções. Isto aconteceu tudo com Paulo de Tarso e com os demais apóstolos. A história na Bíblia mostra isto. Então, receberiam golpes e decepções, mas não lhes seriam negados a esperança e o reconforto. Esses golpes e decepções, eles vêm realmente para nós, que faz vir o sofrimento. Mas ele está dizendo que nós sempre teremos a esperança e o reconforto nestas situações. Diz ainda que suportariam a incompreensão humana. Todavia, os desígnios superiores agiriam em favor deles. Que eles, iriam suportar a incompreensão humana. Muitas vezes as pessoas não nos suportam. Mas nós teremos os desígnios de Deus que vão agir a nosso favor. Continua dizendo, sofreriam flagelos no mundo. No entanto, suas dores abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. A flagelação, o flagelo, é uma catástrofe, é uma tragédia, um martírio. Então, que eles, ou nós, podemos sofrer um flagelo aqui no mundo. Mas as nossas dores seriam ali, de certa forma, abastecido com os celeiros da graça, o que faz com que diminua essa nossa dor, que nós teremos ali os celeiros da graça e da consolação para com os aflitos. E diz, muitas vezes participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres, para serem dos primeiros na cooperação com o divino trabalhador. Esta é muito interessante, porque muitas vezes esses discípulos de Jesus, na atualidade, ele não participa dos primeiros lugares, seja
de qualquer primeiro lugar que se refere, seja no trabalho, seja na comunidade, ele não está ali aparecendo nos primeiros lugares, que estaria entre as criaturas. Mas eles serão os primeiros quando se fala em cooperação com o divino trabalhador, ou seja, com Jesus. Serão os primeiros. Nesta outra parte, que seriam detidos nos cárceres, assim como foi Paulo de Tarso, mas disporiam da presença dos anjos sob cânticos de glorificação. E foi exatamente o que aconteceu com Paulo de Tarso. Poderia ser preso, mas ele teria ali aquela presença dos anjos. Carregariam cicatrizes por sinais celestes. Esta questão, a gente lembra que quando a gente age dentro do Evangelho de Jesus, as pessoas percebem que nós temos essa cicatriz de ser um cristão. E diz ainda que tolerariam sarcasmos em honroso serviço à verdade. Ele diz que nós vamos ter que tolerar sarcasmos, que são zombarias, deboche, ironia, mas nós temos que relevar isto. Se nós temos que tolerar, temos que tolerar. E nós continuemos com o nosso serviço da verdade. Ele continua dizendo: perseguidos e torturados representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Ele está nos dizendo que vamos ser perseguidos, torturados. Desta forma foram os discípulos da época, representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Eles estariam perseguidos, como nós podemos também estar, podemos ser torturados, mas estaremos ali nas cartas palpitantes do Cristo para a humanidade. Continua: servos, sofredores e humilhados no campo carnal marchariam assinalados por luz imperecível. Desta feita, quando nós formos humilhados, quando nós sofrermos neste campo carnal, por estas razões, que nós tenhamos essa certeza que nós estamos marchando para essa luz imperecível. E diz ainda que escalariam calvários de dor, suportando cruzes, encontrando, porém, a ressurreição coroados de glória. Aqui, então, ele diz que vamos escalar os calvários da dor, que em toda situação que a vida nos coloca. Suportando essas cruzes, mas nós sempre vamos encontrar a ressurreição, coroados de glória. Se nós efetivamente fizermos o trabalho que Jesus deixou para nós, nós seremos glorificados, como Emmanuel está dizendo. Na conclusão, ele diz: efetivamente, pois, os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da Terra. Todavia, para eles, repete o Mestre, em todos os tempos, as sublimes palavras: sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Diz ele que, efetivamente, ou seja, realmente, os colaboradores do Evangelho são, de modo visto, de modo geral, que são anônimos
e são desprezados nas esferas convencionalistas, isto é, na sociedade de uma forma geral. Nós somos desprezados. Nós somos vistos de outra forma. Mas, todavia, para eles, ou seja, para nós discípulos, repete o Mestre em todos os tempos as sublimes palavras. Ele está dizendo para nós, o Mestre: sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Se nós estudamos o Evangelho de Jesus, se nós estudamos os livros que falam das passagens evangélicas, como é aqui o caso que nós estamos conhecendo, nós podemos dizer que somos amigos de Cristo. Amigos no sentido de fazer aquilo que Ele está nos ensinando. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.